Introdução aí do próximo assunto, né? Emancipação política. O que significa emancipação? Independência política, né? É quando você tem a sua independência. Isso se chama emancipação política, né? Ou seja, uma independência política. Por que uma independência política? Porque o Brasil, ele, a partir de 1822, ele tem uma independência política, mas ele continua sendo dependente economicamente de outros países, da Inglaterra, no caso, né? Vamos lá, ó. Acompanhe a leitura rapidamente, só para a gente dar a introduzida nesse assunto aí. As mudanças decorrentes da presença da família real portuguesa no Brasil são consideradas pelos pesquisadores marcos do início do processo de independência da colônia. Ou seja, para muitos historiadores, para grande parte dos historiadores, o processo de emancipação, ou seja, o processo de independência do Brasil, se inicia com a chegada da família real. Por quê? Né? Não era a intenção da família real tornar o Brasil independente, mas as atitudes que Dom João tomou acabou fazendo com que isso acontecesse. O Brasil se fortaleceu, o Brasil criou um banco nacional, o Brasil ganhou estrutura de nação, sistema de correios, entre outras várias, passou a negociar com outras nações ali, principalmente Inglaterra. Então o Brasil, com a chegada da família real, vai ganhando aspectos de metrópole, de nação. Quebra do pacto colonial, abertura do comércio, né? Tudo isso vai fazendo com que exista aí um processo de fortalecimento do Brasil para se tornar independente, né? E aí continua, ó. Medidas como a abertura dos portos, posteriormente a elevação do reino a elevação a Reino Unido de Portugal e Algarves criaram condições internas para separar o Brasil da metrópole, ou seja, o Brasil também deixa de ser colônia não quando ele se torna independente, mas o Brasil deixa de ser colônia em 1815, com a elevação, né, do Brasil. O Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Então você tem aí essa conjuntura que vai fortalecendo o Brasil. O Brasil agora já não é mais, a partir de 1815, já não é mais colônia, passa a ser reinado. Então isso já fortalece o Brasil para pouco tempo depois ali se tornar independente e declarar sua independência, né? Embora continuasse na prática subordinado a Portugal, o Brasil sediava o governo português. E as mudanças econômicas possibilitaram a instalação de manufaturas. Olha uma coisa importante aí. O Brasil, antes de 1810, com a quebra do 1808, com a quebra do Pacto Colonial, o Brasil não podia fazer manufaturas. Professor, o que significa fazer manufaturas? Manufatura, gente, é você finalizar o produto. Lembrem que o Brasil fazia todo o processo do açúcar, mas quem refinava e distribuía era a Holanda, lá com a parceria com a Holanda. Ou seja, o produto não é finalizado no Brasil, porque isso era proibido pelo Pacto Colonial. A partir da chegada da família real, o Brasil passa a manufaturar os seus produtos. Isso é um grande avanço, né? Colônia não manufatura seu produto e o Brasil passa a manufaturar, certo? E o livre comércio externo, ou seja, livre comércio também não é característica de colônia. Então o Brasil está perdendo característica de colônia com a chegada da família real, né? Isso ocorreu porque, após a derrota de Napoleão Bonaparte, o conceito de nações amigas da abertura dos portos passou a englobar diversos países no mundo. Enquanto isso, Portugal, depois da expulsão das tropas francesas pelos ingleses e durante a permanência da corte no Brasil, passou a ser administrado pelo marechal inglês William Beresford. Até mesmo os principais cargos do exército lusitano eram ocupados por ingleses, além da presença de tropas administradoras estrangeiros. Portugal vivia uma grave crise econômica acentuada pelos gastos nas guerras contra Napoleão. A situação interna de Portugal era muito complicada, né? Era uma situação muito difícil. Por quê? Portugal praticamente estava sendo administrado lá por português ou por ingleses, né? Os ingleses estavam dentro do governo, estavam dentro do exército português. Isso tudo porque o rei estava aqui no Brasil. Então isso também vai causar um descontentamento lá em Portugal, que vai chamar Dom João de volta para Portugal. Existe uma pressão para Dom João voltar para Portugal, né? Lá naquele período que a gente viu. A transformação do Brasil em Reino Unido agravou ainda mais o descontentamento dos portugueses, que passaram a exigir o retorno imediato da família real para a Europa, visando centralizar o poder novamente em Portugal, controlar o comércio entre o Brasil e as nações amigas.
Essas exigências pareceram para alguns brasileiros uma tentativa de recolonização do Brasil pelos portugueses. Ou seja, existia um temor muito grande de que o Brasil voltasse a ser colônia, né? O Brasil deixa de ser colônia, coloque isso aí, ó, na cabeça de vocês. O Brasil deixa de ser colônia antes da sua independência. O Brasil deixa de ser colônia em 1815, quando o Brasil é elevado a reinado de Portugal e Algarvias, certo? Só que existia lá em Portugal uma tentativa de levar de volta Dom João VI e transformar o Brasil novamente em colônia. Isso aconteceu durante todo o período de emancipação. Até quando o Brasil se tornou independente, existia ainda grupos, inclusive aqui dentro do Brasil, que defendiam a recolonização do Brasil, né? Ou seja, que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Existia essa tentativa dos portugueses lá em Portugal e de alguns grupos de portugueses que existiam aqui no Brasil que queriam a recolonização do Brasil, ou seja, o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Isso não aconteceu. Até porque quando Dom João volta em 1821, o Brasil continua sendo reinado, até que em 1822, Dom Pedro dá o grito da independência, né, o grito do Ipiranga, ali na margem do rio Ipiranga, o famoso grito de independência ou morte, e o Brasil se torna emancipado politicamente, independente politicamente, beleza? Então, vamos só ver aqui a Revolução Liberal do Porto, e depois a gente continua na próxima aula, certo? Ó, a Revolução Liberal do Porto, ou seja, aquelas ideias iluministas que a gente viu, que influenciou aqui na Revolução Pernambucana, influenciou na Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, essas ideias iluministas também estavam presentes em Portugal. Tanto que você vai ter lá a Revolução Liberal, sempre que vocês ouvirem esse termo liberal, é uma ideologia iluminista, certo? A Revolução Liberal do Porto. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. No dia 24 de agosto de 1820, começou na cidade do Porto um movimento liberal que logo se espalhou por outras cidades, consolidando-se com a adesão de Lisboa. Esse levante, composto por pessoas simpáticas aos preceitos ideológicos liberais, preceitos esses liberais que são dos iluministas, né? O iluminismo que pregava o liberalismo, certo? Cadê? Simpáticos preceitos ideológicos liberais, membros da burguesia, clérigos católicos e militares, assumiu o controle de Portugal e instituiu um governo provisório. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Liberal do Porto. Ou seja, é nesse momento que Dom João percebe que ele pode perder o trono, né? Ele ainda é rei de Portugal, mas os portugueses lá com a Revolução já criou um governo provisório, né? Isso força com que Dom João volte para Portugal. E isso vai acontecer em 1821, certo? Os revolucionários estabeleceram um governo provisório e exigiram, entre outras reivindicações, o retorno de Dom João VI, né? Então eles deram um ultimato a Dom João VI. Ou você volta, ou nós tomamos o governo e você não administra mais nada. Mas só que Dom João não ia mais voltar para Portugal como rei absoluto. Ele ia voltar para Portugal como rei constitucional, um rei que é subordinado ao parlamento, certo? Para assumir o trono e a instalação de uma Assembleia Constituinte, por meio da convocação das Cortes Portuguesas. Gente, as Cortes Portuguesas, a gente vai ver depois na próxima aula, as Cortes Portuguesas é o parlamento português, certo? Essa Assembleia deveria ter representantes em todas as regiões do Império. A Constituição a ser escrita deveria seguir os princípios do liberalismo, né, que é a não intervenção do Estado na economia. Principal ideia liberal, não intervenção do Estado na economia, certo? Limitaria o poder real, terminando definitivamente com o absolutismo em Portugal. E esse movimento ele termina completamente com o absolutismo em Portugal, né? O absolutismo já está em crise no mundo inteiro. Agora, Portugal, em 1820, deixa de ser um país monarca absoluto, né? Na verdade, a monarquia absolutista, né? Continua ali com a monarquia constitucional, beleza? Na próxima aula a gente volta com mais assuntos. Foi só uma introdução do assunto aí para vocês, beleza?